lá soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento, mais um Empreenda SCcast. Também o Felipe aqui, para trazer mais esse episódio para vocês. Prazer demais. Patrocínio oficial de Arte Pro Comunicação Visual. A gente que está aqui na estrutura da Arte Pro, pensada pelo Felipe. E no episódio de hoje a gente conta com o patrocínio da Oficina Mecânica Órbita, a sua oficina no Garcia, em Blumenau. Seu Ramiro, toda a família lá, o Ramiro Júnior, galera que atende o pessoal do bairro Garcia e, claro, toda Blumenau. Fica o convite para você conhecer lá em frente ao batalhão do Exército. E também o apoio da Cozinha Industrial NutriBlue, que faz a parte de cozinha industrial da sua indústria e também nos alimenta aqui no nosso intervalinho. E a PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. Agradecer o apoio da NutriBlue mais uma vez, né? A NutriBlue são bem apoiadores. E a gente tá um pouquinho nervoso, galera, que a gente tá a segunda vez já começando esse episódio. Ainda bem depois que foi de 1h30. Brincadeira. Estamos comendo um sorvetinho aqui, Felipe. Muito um sorvete, gostoso. Tem que falar de novo, né? Um sorvete sem glúten, sem leite, sem açúcar. Com fibras de maçã, fibras com de bambu. Fibras, e saudável, e gostoso, e muito gostoso. Mesmo, cara. Porque a gente vai conversar com a especialista em alimentação saudável, Lidy Barbosa. Lidy, obrigado por topar conversar com a gente. Eu Prazer, que agradeço, obrigado. eu que agradeço E estar obrigado aqui. por aceitar começar de novo. Recomeços para empreendedores é sempre o que acontece, Acontece, não é? normal. Então, Inclusive, a gente tava falando disso, né? A gente tá falando disso. a gente Se parou joga, nesse momento, né? Mas, Lidy, vamos recontextualizar, né? Você começou, então, como advogada, cara. Foi. Fiz um teste vocacional, não era o que eu queria fazer da vida direito, né? Eu lembro que nesse teste vocacional eu cheguei a falar pro psicólogo, né, que aplica o teste, eu quero cozinhar, só que eu tô com 43. Tipo, quando eu tinha 17, a gastronomia nem era... Nem era gastronomia? Não, meu pai falava assim, você vai... Você o quê? Cozinheira? Cozinheira, né? Mas enfim, não me apoiou a fazer, e aí fiz o teste vocacional, deu que eu vim ao mundo para cuidar das pessoas, eu tinha que escolher entre assistência social e direito. Que é só isso que cuida das pessoas. Só. E aí fiz o direito, fiz os 5 anos e tirei a OAB, né? Então, assim, né, até o que a gente falou, acho que o direito ele é muito válido, todo mundo deve conhecer sobre leis, constituição, direitos. Vou até falar um pouco aqui, né, sobre... A gente acabou de passar por um processo eleitoral, acho que o brasileiro é muito... não conhece, né? Desconhecedor das leis, da eu ia até Constituição. falar ignorante no sentido de ignorar os fatos. Então, fica ali naqueles 2 meses discutindo algo que não se aprofunda depois. Então, isso é muito... Eu acho que a gente deve entender, ir atrás, cobrar, né? Enfim. Então, o direito me trouxe muito isso. Mas após o direito, fugi. Na verdade, fui para a Espanha para estudar direito, só que migrei. Foi para estudar direito. Já estava tudo planejado com a minha avó. Só que fui para fazer a gastronomia. Então. Aí lá tu estudou gastronomia. 1 ano e 8 meses. E essa... Bom, tu já tinha planejado essa virada de chave de atuação, né? Tu tinha, não, comecei aqui na advocacia, mas não, vou lá porque eu quero fazer a gastronomia, né? E isso foi um chamado pra ti. Sempre, isso nasceu contigo, não foi uma... Eu acho... a minha... Hoje eu até tava falando para uma pessoa, né? Eu acho que para mim a gastronomia é poder transformar a vida do outro, né? Então, qual é o meu grande desejo? Transformar a vida do outro através de um prato de comida, né? Seja de um restaurante que eu faço consultoria, seja através desse produto que tem pessoas que não podem consumir um sorvete e estão consumindo pela primeira vez. Ou nas escolas públicas também, né? Então, eu acho que a gastronomia, para mim, é isso. É transformar a vida do outro através de um prato de comida, seja o de 64 centavos ou seja o de R$100. Sim. Enfim, o ticket médio, né? Então, o meu propósito tá aí. Né? A gente tinha, antes de cair antes do alemão cortar o nosso barato, a gente tinha falado um pouquinho sobre a importância de buscar fazer o que gosta, né? Até tu comentou das tuas filhas e tal. Eu queria registrar isso de novo, que eu acho que é importante, assim. Eu sou uma grande incentivadora, eu falo isso muito para elas, que não existe nada escrito em pedra para sempre, em relacionamentos, em profissão. Então tem que procurar aquilo que faz teu coração vibrar todos os dias. Dias bons, dias não tão bons,
né? Às vezes você tá cansado e vai recomeçar, mas deve ser muito frustrante para quem levanta da cama sem estar a fim de ir para o lugar trabalhar, enfim, né? Então, assim, incentivo muito e falo isso para elas, pô, eu mudei totalmente, né? Eu fui lá, fiz 2 faculdades e se eu tivesse mais tempo, eu teria feito 4, 5, 10 faculdades, porque quero aprender até o último suspiro, eu acho isso muito Legal. importante. Então, assim, é isso, de poder passar isso para elas. Sejam felizes naquilo que vocês escolherem, independente do que seja. A gente é muito incentivadora. O que que é? Às vezes tem né, hoje as profissões, elas surgem todos os dias, né? E A gente trouxe o Sargento Junks aqui, por exemplo, e ele vive uma a vida nova, né? como influencer, né? E se há 10 anos atrás alguém falasse Não. que alguém não existia, né? não. Tipo, a vida do sargento é fazer brincadeira na internet e comunicação dos seus clientes e tal. E assim, isso não existia. Imagina o que vai ter daqui 10 anos, né? Exato, a gente não sabe, então pode mudar, né? Precisa fazer sentido mudar, eu falo isso muito para elas. E incentivar, né? Eu espero, o que eu queria deixar de herança é isso, né? Essa a procura do gostar, do propósito, de ser feliz, né? E, e é isso. O Felipe sempre fala que o conhecimento é uma corrida sem linha de chegada, isso? É. Tomara. acaba. Cara, eu acho que as pessoas tinham que pensar mais nisso. Você acredita que uma vez eu viajei, e isso deve fazer uns 5 anos. Toda vez que eu viajo, eles vão comigo, daí eles voltam, e aí eu fico para estudar. E um cara, enfim, né, que também é da gastronomia e tal, falou assim: você no nível que você tá, você não pode ficar postando que você tá no nível 1 do curso tal. Por quê? Né? Tipo, eu não sei isso. Eu lembro, eu tava fazendo um curso na Califórnia de gastronomia crua, raw. Tipo, eu não sei, eu tô no nível 1 aqui, entendeu? Então, tipo, pra mim é isso. Aceitar a realidade e ter humildade também, né? Que tem pouco conhecimento ainda tem muito pra aprender, né? Nossa! Isso é importante, com O que certeza. eu aprendo nas cozinhas das escolas com as merendeiras, meu Deus, Imagina. sabe? É uma vivência que Uma elas vivência. têm, é incrível. É sempre uma experiência, né? Ô, Lídia, quando tu foi pra Espanha, tu falou que tu estudou lá, depois agora comentou que foi na Califórnia. Depois de toda essa experiência estudando, o que que tu decidiu fazer depois de todo o aprendizado? Bom, quando eu voltei, né, eu queria ensinar o que eu tinha, né? Tipo, pô, preciso dividir esse conhecimento com as pessoas. Primeira Então, coisa é dividir o conhecimento. Olha, eu queria muito que as pessoas Dizem que a gente soubessem o que aprende eu mais, sei. né? Quando divide o conhecimento. Eu queria muito que as pessoas soubessem o que eu sei, até porque Obrigado por ter estudado. sei lá, né, há tantos anos atrás, a gastronomia saudável era algo tipo light, diet, né, da vida, esses produtos que sem gosto, tanto que assim, até é um preconceito. Puta, será que esse sorvete é bom mesmo? Né? Porque tem muita coisa ruim no mercado, né? Então eu queria que as pessoas soubessem fazer, aprendessem, para que existissem cada vez coisas melhores no mercado também. Teve no teu mini currículo, tu relata, né, que tu teve um distúrbio alimentar, né? Tive. E anorexia era. Foi isso que me migrou para gastronomia, porque com 14 anos, com anorexia, acho que o jeito que eu encontrei para sair daquela situação foi aprendendo a cozinhar. E aí, enfim, né, tendo ali... A anorexia, ela é aquela que a pessoa não come. Não come, tudo que você come, você acha que você vai engordar loucamente. Escovar dente para mim era um problema, porque podia ser que a pasta me engordasse. Sério? Era muito louco, assim, eu me via gorda e eu era muito magra, né? Então eu acho que foi através da comida que eu consegui sair dessa situação, talvez por isso que eu seja tão apegada a esse conforto, a esse amor, a esse propósito, pelo ato de comer, né? Entendi. E aconteceu muito nova essa... 14 anos. 14 anos. Tanto que quando as minhas filhas passaram por essa fase, eu fiquei super atenta, né? Claro. Porque às vezes você... Havia alguma coisa na família? Ou... Não, eu simplesmente decidi, não sei, não sei, vamos fazer terapia aqui. É porque eu tinha os apelidos assim, de baixinha, meu pai me chamava de baixinha, gordinha invocada. Turma da Mônica, assim. Meio a Mônica. Eu não sei se
o gordinha não me soava bem, entendeu? Entendi. Realmente, enfim. Aqueles gatilhos que a criança pega, né? Fica ali, pô, não quero ser essa daí. Então, a adolescência é uma fase muito É. difícil, onde você tem que estar, É nossa. sensível, né? Então, talvez, enfim, tenha sido isso. Mas eu fiquei 2 anos nesse processo. E aí foi bem a época que eu comecei a cozinhar e a época de prestar a faculdade que eu queria ter feito gastronomia, mas fui fazer o direito em primeiro lugar. E aí tu aprendeu, tu foi pra fora, estudou na Espanha, gastronomia especificamente. Mas não era nada saudável, né? Então, eu ia perguntar Não, isso. Não não. tinha chegado ali ainda. Não, Muito saudável. é normal. O que me deu o clique foi o seguinte: um amigo meu virou pra mim, eu fazia um pão de mel muito bom. Inclusive, ele me chamava ali de pão de mel. Ele falou, cara, com conhecimento. Eu sempre estudei muito sozinha, tá? Como é que eu posso transformar essa comida? Como é que eu posso mudar uma farinha? Mesmo, né, há tantos anos atrás, a gente não tem tantas opções que hoje a gente encontra no mercado de insumos, por exemplo. Por que você não começa, então, a transformar as receitas que você faz normais, né, para um sem isso, sem aquilo outro? Mas por pura vontade tua, não havia uma limitação de saúde, Não, nada. nada. Só na preocupação dieta, uma coisa mais saudável. Na verdade, talvez, eu pensei, talvez tenham pessoas que não possam comer determinados, um bolo que traz a memória afetiva, não sei o quê, porque tem que trocar os insumos, né? E aí, eu comecei a dar aula. E eu comecei a dar aula na casa das pessoas, né? E foi aí que eu percebi, ouvindo as histórias, né, daqueles meus clientes, que uma vez uma amiga minha, que virou amiga, que é até de Blumenau, uma médica, ela falou assim, cara, sabe que pra mim, ela é diabética, quando eu era criança, o problema não era aplicar insulina na frente das pessoas, era ter o meu pratinho segregado. Não ser inclusive inclusa em nada, né? Então, por exemplo, tá rolando a festa de aniversário, tá todo mundo comendo um monte de coisa e eu tenho uma banana para eu comer. Então, aquilo me despertou, eu falei, pô, não é justo, né? O comemorar, né? Né? A socialização através da comida. Quantas vezes a gente se coloca em volta de uma mesa para comer e comemorar, né? E aí aquilo me deu pô, e se eu começar a fazer essas comidas, a torta que a sua avó fazia, o bolo que a sua avó fazia, transformando isso? Então, acabei construindo, tudo começou aí. Mas antes dessa alimentação saudável, tu chegou a atuar como cozinheira, como chefe de cozinha? Tu teve alguma atuação prática nisso ou ficou só não, né? Ou ficou na academia, no estudo? Eu estudei muito e aí o meu estudo começou a chamar a atenção de pessoas da nutrição. E aí, o que aconteceu? Eu palestrei num congresso para nutricionistas, né? É o maior congresso que tem, né, no Brasil. E eles me chamaram exatamente para isso, porque eles queriam que eu fosse a voz das nutricionistas transformadas em algo palpável para as pessoas comerem, né? Come quinoa, tá, mas como é que eu faço quinoa? Come não sei o que, tá, mas como é que eu faço não sei o que? E aí, ali... várias pessoas começaram a me procurar para eu atuar fazendo o restaurante delas. Então foi uma coisa muito louca e muito rápida que aconteceu. Naquela época não tinha ninguém que fazia isso, sabe? Foi uma coisa muito com facão desbravando mas deu Quantos anos certo. atrás a gente tá falando? Eu acho que a gente tá falando Vai se denunciar. 18. Uns 18 anos atrás? Quando tu começou esse rolê da alimentação saudável. Foi. E aí eu não fui direto para restaurante. Eu fui conhecer restaurante na marra, fazendo restaurante dos meus clientes. Tanto que os primeiros restaurantes, eu já fiz mais de 40 restaurantes. O primeiro restaurante hoje ele fala, pô, tem que me dar um desconto e fazer uma nova consultoria. Tenho, porque eu aprendi muito ali na marra, realmente, porque a academia não te ensina o que é o dia a dia, isso em todas as profissões, né? Claro. Então, é a prática, enfim. E aí, esse primeiro restaurante, ele era exclusivo de alimentação saudável? Ou era... Não era. Sempre, desde o começo, as pessoas que me procuravam era exatamente para abrir o 100. Só que eu tenho muita responsabilidade em tudo que eu faço. Então eu pensava assim, tá, beleza, eu sei fazer receitas, legal, fiz gastronomia, mas pô, nunca fiz um restaurante. Aí eu fui estudar gestão e negócio de alimentação para tentar entender como era o processo de se fazer um restaurante. E aí comecei e não parei. Comecei a dar aulas,
eram para primeiro na casa das pessoas, como eu contei, depois viraram grupos, porque eu não conseguia mais atender as pessoas na aula, e aí comecei a fazer os restaurantes que me tiraram das aulas. E aí comecei a trabalhar com Essas aulas que tu fazia, evidentemente ensinando alimentação saudável, mas eram grupos individuais. Era individual ou era grupo? Não, eram grupos. Eu abria turma em São Paulo, turma em BH, turma no Rio, turma Para cozinheiro, para nutricionista. para todo mundo que chegasse e queria, pô, o que que ela tá falando? Sabe que antes a gente tava visitando a fábrica aqui, aí tu falou, meu, olha isso aqui, tipo, eles fazem isso aqui, que loucura e tal, da Arte Pro, né? Eu me lembro a primeira vez que eu vi fazer macarrão. Que aí eu, cara, macarrão é ovo, farinha, sal, açúcar, né? Depende, né? Tem uns que nem ovo tem, né? Não, eu vi com ovo, assim. Eu disse, meu, jamais imaginei que era farinha e ovo, tudo misturado. É porque a gente vê o produto pronto ali, né? Tá, como é que ele veio parar aqui na gôndola do supermercado? Isso, né? cara. É um tipo, caminho. aqui tem bambu, tá ligado? Tem bambu mesmo. É muito louco isso. Ô, Lid, falando em produto, né? Eu sei o quanto é desafiador desenvolver um produto, né? A gente também faz desenvolvimento de produto aqui. E como é que tu chegou nisso aqui? Acertou de primeira, assim? Ou Não. conta uma história aí Da sorveteria. Foi mais um ruim? lugar que eu fui viajar. Daí eu falei, não, eu fui dar aula em Portugal. Eu tinha uma semana de uma aula para outra. E aí eu falei, pô, a Itália é ali do lado, acho que eu vou estudar gelato. E aí, Tudo a ver, né? Bom, não, tudo a ver. Aí não falava nada de italiano, meu marido fala, daí ele ligou lá na escola, falou o que eu queria fazer, só que seria 100, 100, 100, 100, 100, 100. Aí o professor já falou, puta, mas eu não sei ensinar ela a fazer isso. Eu falei, tudo bem, eu quero entender os princípios para eu poder transformar como eu sempre fiz, né? Aí aprendi, quando eu saí de lá, cara, eu preciso voltar para Itália para levar meu sorvete para ele, porque ele falou assim, não falou por mal, mas ele falou, o que você quer fazer é impossível, não vai acontecer. Porque você não quer usar gordura hidrogenada, açúcar refinado, leite de vaca. Não vai acontecer. Você não me conhece, eu sou ariana, querido. Nós somos arianos. E aí, vindo de lá, isso foi 2019, aí veio a pandemia. Aí eu, podia fazer alguma coisa. Comecei a estudar sem parar, né? É o produto mais difícil que eu já fiz na minha vida inteira. E eu já trabalhei com Nestlé, grandes indústrias. e não existia, né? Não existia um sorvete. Existe, mas não desse jeito. Então, porque, assim, até mesmo o sorvete artesanal, sabe aquele? É do vovô, feito lá pelo não sei o quê. Ele tem coisas que não deveria existir, né? Então, se Tipo você for... açúcar, né? Açúcar, gordura hidrogenada, polidestrose. Então, são coisas que não são legais que fazem o sorvete ficar de pé. E eu não queria usar nada disso, né? Então, assim, foi tentativa e acerto e erro. E aí estudei esse... Quimicamente falando, é um produto muito difícil, porque você tira 1 grama, você desbalanceia a fórmula inteira. Então, hoje, lá na fábrica, eu falo, tem que ser 3,7 a 3,7, né? Enfim. Tem que ser, porque senão vai desbalancear. E... eu fui descobrindo o que poderia fazer de coisas naturais que poderiam deixar o sorvete de pé. E aí chegou a fibra de bambu, fibra de cória, não tem no Brasil, vem da Bélgica. Então é uma coisa meio assim. E comecei, então, em 2019. A gente lançou o produto em agosto de 2020. A gente fez um teste, eu não lembro. Marcos? Os universitários. Como é que a gente fala que fez ali para as pessoas gostarem do produto? Como é que fala isso A prova? no mundo do empreendedorismo? É o MVP. O Minimum Value Product. Eu só queria saber se as o pessoas tinham MVP. gostado ou não. Mas vamos falar desse jeito, né? E o meu marido tá sempre em todas essas maluquices minhas, ele é junto, né? Então vamos lá. Ele sempre... Valorizar, é o Marcos? É isso? Marcos, um salve de palmas pro Marcos. Parabéns. Ele assim, eu falo só assim pra ele, não, vem só no começo, depois eu continuo, ele nunca mais sai de nada. Só quero fazer uma pontuação bem rapidinho, o pessoal que tá com água na boca aqui atrás, tem sorvete lá no freezer lá em cima, pode pegar se vocês quiserem, tá? Vai lá buscar, William, o Anderson te aprova também, traz umas colherzinhas. João, tantos lugares maravilhosos que ela foi estudar, mas ela conheceu, né? E por que Santa Catarina? Então, a gente... eu sou verdade. cientista,
morávamos em São Paulo e o meu marido veio para trabalhar aqui na Raco Etiquetas. Super justificado. Raco, pequenininha, Raco. Aí trouxe o Marcos. E ele tá lá ainda. Não, porque como é que ele vai estar lá se eu pego ele para todos os negócios, entendeu? Consultoria. Empreendedor aqui, ó. Aí assim, eu consultoria, amor, tá faltando a parte administrativa das minhas consultorias, as pessoas precisam de alguém para precificar. Aí vinha ele. No projeto social, né? O projeto social ficou de Depois pé. quero tocar no assunto ali. Porque ele estava lá fazendo a parte administrativa. E agora no sorvete não existiria se fosse ele. Somos em 4 sócios. Eu ia perguntar. Dois quantos da casais. empresa? 2 casais. 2 casais. O sorvete, na verdade, foi o teu último negócio, né? Agora, o mais Até recente, hoje, vamos dizer aquelas assim. até hoje, Não. que dia é hoje? Não, né? é o mais recente. É o mais recente. Mais recente. Mas assim, algo meu mesmo pro mundo, o primeiro, assim, que eu vejo, é muito incrível você estar, tipo, na sua casa vendo o Instagram e as pessoas de vários lugares do país postando o sorvete. A indústria fica onde? Aqui em Blumenau. Uhum. Qual é a capacidade de produção de vocês? Já atingimos, estamos ferrados em 6 meses. Não imaginávamos que Eu perguntei sobre PDV fora do ar, né? Foi Quando que vocês abriram o primeiro PDV? agosto. Agosto do ano passado. Não, agora. Ano passado. 2021. 2022. Ah, 22. 22, nós estamos E 20. a gente- 23, Eu tô perdido também. A pandemia fez um negócio ali no meio, né? Passou 3 anos e ninguém viu, né? Agosto de 2022 foi o primeiro. Vocês estão com quantos agora? A gente tá com 52. E assim, ó, O Brasil ou... Brasil. A gente tá em Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu vou jogar essa pergunta para vocês. Qual é o nosso maior desafio? Logística. Ainda mais sorvete, né? Tá louco? Agora Tipo, pensei quando que... eu vim trazer pra Pô, você, me o deu que um eu boom perguntei? agora. Caralho, filho. Tem congelado? Tem congelador aí? É. Porque é assim, entendeu? Uhum. Então, assim, hoje a gente enfrenta isso. O nosso produto... Eu sou toda do ser acessível tudo a todos. Hoje o nosso produto... Óbvio que para chegar em Brasília tem um custo muito alto, Sim. né, de transporte. Então, esse hoje é o problema que a gente enfrenta. Por mais que a gente, você perguntou da capacidade produtiva, a gente já está no limite, né? Mas por mais que a gente resolvesse isso, a logística ainda é um fator impeditivo. É um desafio que a gente tá já resolvendo, né? Uhum. Então, eu não sei se eu posso falar, vou falar que ele não tá ouvindo. A gente tá... Marcos, dá uma olhadinha pro lado ali. A gente está, nesse momento, transformando a fórmula em pó para poder produzir em São Paulo sem abrir nosso segredo industrial. Bacana. E aí a gente pensa... Você falou sobre terceirizar. Né? Não sei ainda, vamos ver o que vai entendi. acontecer. E vocês estão em prateleiras de mercados normais ou mais em lojas de produtos naturais, saudáveis e tal? Loja de produtos naturais, mas no Rio a gente entrou num supermercado muito legal, que é o Zona Sul. Uhum. Mas a gente não consegue atender hoje. Então, por exemplo... se tu entrar num mercado grande aqui, já ferrou. O Zona Sul tem 42 lojas. A gente está no site deles porque a gente não consegue hoje, no dia de hoje, tá? Porque pode ser que amanhã a gente já consiga atender. Porque é assim, a gente vamos. Então agora a gente tá pensando em sair do ponto A pro ponto B, é isso. E tu falou sobre internet, de site, tá? Tu não consegue ter um e-commerce, né? Consegue vender. Não tem como, né? Aqui a gente vende em 6 lojas e uma delas é o AMI. Os nossos sócios são donos do AMI. Sério? A Karine e o Bruno? Eu fiz o AMI há 8 anos atrás. Não, então, vou deixar um abraço pra Karine e pro Bruno. Karine, muito bom o E restaurante já lá. convidá-los em breve para eles estarem com a gente também. Muito massa. Enfim, a gente, inclusive o nosso MVP foi MVP. feito lá. Mas assim, Chiquérrimo. eles vendem no delivery, mas dá um medo, né? Porque, tipo... Uma vez eu pedi um açaí, cara, no delivery, não é uma experiência bacana. Então. Ó, chegou mais um aí, chegou o caramelo agora. Depois nós vamos provar o caramelo também. Um pedacinho pra nós. E, bom, enfim, a gente A vai única falando... coisa chata desse sorvete é o seguinte. Ah. Fomos em 6 sabores fechados e não me deixam criar mais nada. Ah, não pode mais agora. Não, porque tem potinho, você tem que comprar 60 muito. potinhos. É muito. O potinho desse Então, aqui também não deve ser barato, porque a apresentação a dele tá gente bem já bonita. tá na segunda rodada, graças a Deus. Então, o primeiro que a gente imaginou que ia durar 1 ano já acabou em 6 meses. E a gente já mandou fazer mais potes.
E estamos indo, assim, mas a gente realmente está no momento de expansão agora. Para finalizar o assunto, não finalizar, mas para a gente dar um arremate no assunto do sorvete, então o objetivo de vocês realmente é talvez produção São Paulo, talvez escalar nesse sentido. Cara, a gente está nesse momento agora, essa semana, de pensar, de dores de barriga, crescer. Dói a barriga, né, também. Então, assim, eu e o Marcos, a gente fica na produção, somos nós dois que tocamos a produção, e a gente é muito livre, assim, sabe? Então, tipo, se tiver que passar um tempo lá, vamos voltar, vamos fazer, vamos desenvolver para o negócio andar, porque a gente sabe que se a gente estiver num centro, a nossa distribuição é muito mais fácil e mais barata também. Quantos funcionários hoje? Hoje, 2, 3, 4. Tipo isso, né? Então, assim... Sério mesmo? Não, a gente tem, né, na produção, mas assim, eu fico muito ali. Hoje mesmo, meu funcionário, ele demandou muito, porque coisas surreais acontecem. Nossa, ficou grosso, leite de coco, não sei o quê, e tem que estar ali para arrumar na hora, né? Então, enfim, todo dia... Uma pergunta de leigo, né? Isso é feito assim... É máquina, é manualmente. Então, a nossa produção também é muito manual, mas é assim, como é que funciona? Eles acharam que eu tava brincando, eu quero provar mesmo? É que todo mundo tem um preconceito, não teve? Tipo, sorvete saudável? Ou você nem sabia que era? Você teve? Então. Isso é o melhor, só que a pior frase que tem pra gente ouvir é assim, nossa, não perde nada pro outro. Não, gente, não tem, é igual, é todo mundo igual, entendeu? Não pode falar isso, não perde nada pro outro. Como é que é? Junta-se os ingredientes, coloca-se os ingredientes no liquidificador, bate, né, num liquidificador industrial e aí vai para a máquina de sorvete. Aí a gente tira e envasa, pote por pote, manualmente. Manual? Sela. Então tudo isso a gente está num processo de mudar, né? Tá, mas só para eu entender. Manual assim ou tem uma máquina que... Não, tem uma máquina, né? Mas assim, tipo, tá todo mundo ficando musculoso porque, né, 1, 2... Eu sei quanto tempo demora para envasar 3 hipóteses, eu sei quanto tempo demora para selar. Os processos bem alinhados ali. E quando tu lida com varejo tem que ter volume, né, para escalar, né? Então, tem que ter muito volume, né? A gente entrou numa rede agora de uma loja de produtos naturais, né, que tem mais no sul, agora abriu em São Paulo. E eram 7 lojas, a gente já conseguiu. Agora vem uma com 42. Caramba, cara. Vai dar certo. Roomies. Significa gelato em afrikaner. Em afrikaner? Afrikaner é uma língua da África, com certeza, né? Qual é a câmera que tá aí? Vamos botar o Roomies na tela. Bota nessa aqui, ó, pra ela aparecer atrás, pode ser? Ó, pode seguir lá no Instagram, Roomies. Você compra onde em Blumenau? No AMI, Caju Sul, Rei das Castanhas, Natural Blumenau e tem mais uns 2 lugares que eu, desculpa, eu esqueci. Mas em todo o Brasil, se você seguir no Instagram, você vai saber onde é que tem. Tem lá nos destaques, tem Santa Catarina, onde a gente tá, Brasília, onde a gente tá, São Paulo, onde a gente tá e tal. É isso. Mas a gente tá voltando um pouquinho pra tua história. Esse produto, ele é fruto de toda a tua trajetória na alimentação saudável, né? Sabe o que é o mais legal? Hoje, quando uma pessoa pega um pote, eu vejo as pessoas tem postando uma pegadinha isso. toda de papelão, um negócio todo... É o que tem que ser. Não adianta. Eu nunca vou fazer fake news para as pessoas, porque eu sempre fui muito honesta no meu trabalho. Muito legal. Então, é isso aí. Mas quando as pessoas leem um rótulo e vão falando os ingredientes, elas assim... Tinha que ser a cara dali desse produto. Então, tipo, isso é muito legal, sabe? De deixar a marca realmente ali naquilo que eu coloquei para o mundo, né? E quando tu começou a comercializar ele, foi agora, tu falou, ele foi agosto, né? Na verdade a gente fez ali no AMI, né, essa trajetória de entender quais sabores, a gente tinha 7 sabores, a gente ficou com 6. Qual foi o eliminado? Cheesecake. Cheesecake. Mas porque era vegano, então como eu tinha que ir rápido, eu tinha que fazer um puta queijo vegano, isso ia ferrar nossa produção, entendeu? Então, não, ele ficou pra trás, mas aí no Natal, muito louco, a gente é louco, a gente fez o... sorvetone. Aí eu fazia, olha que loucura, eu fazia o panetone vegano, a essência do panetone. Assava todo mundo e botava no meio do sorvete. É louca. Caramba, que foi só deve ter ficado gostoso, cara. Foi, mas é uma coisa muito bem louca. E aí, assim, tu fez o teste ali, foi agosto mais ou menos, ali no ano? Não, aí no AMI começou antes. A gente começou, tipo, novembro. Aí fez novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí chegaram as embalagens novas, porque a gente estava numa embalagenzinha teste,
né? A gente tinha um código de barra nessas embalagens testes para as pessoas darem opinião, o que podia melhorar, o que não podia. Foi muito construído, assim, por todos, né? Uhum. E aí chegaram as nossas embalagens e em agosto a gente se lançou pro mercado e foi uma coisa muito louca. E aí eu me imagino assim, como um empreendedor, um produto desse, tu já pensou agora no inverno? Ah, sim, claro. A gente não passou por um inverno ainda, né? Então, é isso que queria Mas, sondar um pouquinho. enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Brincadeira. Ah, não pode, né? Não, deve ter algum estudo do mercado de sorvetes aí, Sim, né? sim, tem. E são sabores mais conforto, né? Mais cremosos, Uhum. enfim, é isso. E quem sabe ali a gente já consegue lançar novos sabores, porque é isso que vai chamar, enfim, No né? inverno tu lança um novo sabor pra trazer mais um pouco de Eu volta. de verdade, eu como o sorvete no inverno. Mas o Mas não brasileiro são- não tá acostumado. Não tá acostumado. Não é tipo É assim, isso que eu quando ia você falar. vai pra Europa, tá nevando, tá a gente Tão lá comendo. na Itália tomando sorvete, É. né? Mas podia estar no mercado do Nordeste, que aí o inverno afeta menos, né? Então, mas pra eu estar no mercado do Nordeste, Tem eu que tenho estar em São estar Paulo. Uhum. A gente tem muita gente O caminhão querendo não sai de comprar Blumenau até lá. sem parar e tal, só que a gente tem que estar num lugar mais central, né? Não tem Uhum. como. Mas tá, vamos lá. Para esse produto chegar na prateleira e ser esse sucesso, apesar de muito breve a história dele, a gente percebe pelo que tu tá falando que vocês estão numa escalonando, né, muito rápido. Teve toda uma história por trás Sim, da tua rede de relacionamento, do sim, teu com conhecimento certeza. no mercado, né? Com O certeza. quanto isso pesou, tu acredita? Muito mesmo, assim. Tem amigos meus que têm produtos há anos que falam assim, cara, você tem noção de que tá onde vocês estão entrando é muito difícil para quem está se lançando no mercado? Então, assim, hoje, se eu mandei semana passada para um médico muito famoso em São Paulo, ele postou. Aí tem a tua cara e tal. Eu tenho essa abertura no mercado das pessoas Por causa da trajetória. por conta da trajetória, de confiar em mim. Então, assim, é muito incrível isso, né? Quando as pessoas pegam um produto e falam, não, se ela tá dizendo, eu vou colocar aqui, porque Porque tem que ter uma confiança, né? Tipo, tu tá me dizendo que não tem glúten, mas não tem mesmo? Tipo, né? e na verdade, assim, eu ouvi uma frase sábado que foi: as pessoas não compram produtos, compram pessoas, né? Então eu acho que é muito isso. Foi tudo dessa construção, com certeza, de aprendizado, dessa parte mais técnica, né? Para entender como eu colocaria esse produto de pé. E aí depois, quando a gente se jogou no mercado, e eu ligava nas lojas, tipo, a gente tá em lugares muito bons no Rio. E a gente entrava com muita facilidade. Então, foi Era muito isso que eu ia legal isso. a pergunta de que eu iria arrematar, tu já mais ou menos respondeu, é assim, o valor do networking, né? Quanto vale o Total. networking para o empreendedor, assim? Não, total. E assim, de mandar para pessoas que cobram 10, 20 mil reais um post, postar de graça. Porque amaram o produto. A gente até fala, meu, parece que é publi, mas não é. É porque é um produto tão inovador que as pessoas querem falar sobre ele, né? Então, isso é muito, muito legal. Quando tu tava lá nessa carreira, lá, começando as consultorias, tu te imaginava lançando um produto um dia ou aconteceu por acaso? Eu não sei, eu acho que eu queria ter um restaurante. Mas quando eu comecei a fazer restaurante das pessoas, eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero nunca ter restaurante na vida. Tanto que quando alguém vem falar comigo, eu queria te contratar para abrir meu restaurante, eu falei, você sabe o que que é? Você tem certeza? Eu falo, você tem certeza? Porque eu acho que às vezes as pessoas falam assim, cozinho bem em casa, vou abrir um restaurante. Meu, não é isso. Então, assim, é muito louco, porque os meus clientes falam, cara, pior que aquele monstro que você pintou é verdade, principalmente nos 3 primeiros meses. Tipo, quando o filho nasce, que você fala, vai ter filho. Meu Deus, aí depois tudo passa, né? Então, assim, é isso. Eu falo, cara, é tenebroso, sabe? É o que acontece ali nos primeiros meses e tudo mais, mas depois vai. Quem ama, não sai. Eu não teria um restaurante. Então, eu achei que seria um restaurante. Só que com o passar do tempo, eu pensei, pô, com esse conhecimento que eu tenho, de conhecer pessoas, de conhecer o mercado, eu consigo estar na casa das pessoas de uma outra forma, né? E aí E aí lançamos surgiu o sorvete. fizemos acontecer, foram vários testes e Tem a tá aí. projeção de novos produtos? Então, nesse momento mesmo, assim, de verdade, a semana passada, essa semana, a gente tá nesse momento de tipo, a gente terceiriza, a gente abre uma loja, a gente vai para São Paulo. A terceirização nesse mercado é complicado por causa da confiança, segurança do produto e tal, né? Mas olha só, se eu te entregar o produto pronto, você só vai bater no liquidificador com água, eu sei o que tem lá dentro, entendeu? Ah, bom.
né? Então, é isso. Vamos ver o que vai acontecer, porque a gente está bem nesse momento de estudo de parceiros, de terceiros, né? Não tem só a parte do sorvete, porque todos os nossos sorvetes têm Então, é toppings. possível que a Rooms venha a ter outros produtos também. Sim, sim. Mas tudo ligado a sorvetes. A gente não quer, tipo, eu vou abrir um snack. Porque tem gente na nossa área entendi. que fez um snack, fez um não sei o quê. Não. Vai fazer uma cobertura, vai Vai fazer fazer um cookie com sorvete dentro, sabe? Que embala e tal. Casquinha sem glúten, né? De Massa. sorvete. Então, tipo... Pô, casquinha sem glúten ia ser da hora. tá É vendo? diferente, cara. Então, assim, eu falo pra eles, me deixa criar, pelo amor de Deus, né? E é isso. Só fazer o nosso jabá, agradecer os nossos patrocinadores, Arte Pro Comunicação Visual, a sua comunicação visual aqui para Blumenau e toda Santa Catarina, responsável por esse belíssimo estúdio aqui, o Felipe, a Suelen, todos os nossos amigos, Mário, Agnes, pessoal do comercial, Douglas. E também agradecer hoje a Mecânica Órbita. E eu queria dizer para vocês, a Mecânica Órbita, ela tem mais de 50 anos de história, ali no Garcia, em Blumenau, mecânica completa, especializada em injeção eletrônica e motores. E a história da Mecânica Órbita é bacana porque o seu fundador, o seu Aurel Schubert, ele foi da Marinha Mercante da Suécia, foi lá que ele aprendeu a mexer em motor nos navios e aí ele fundou. E hoje quem toca a oficina é o seu filho, Ramiro, e o seu neto, Ramiro Júnior. Então, registrar também a história da Mecânica Órbita aqui no Empreender Cast. Que bom. Importância, né? Olha, o seu Aurel lá atrás ia lembrar que talvez ele imaginava que um dia alguém ia estar falando dessa história. Não, podcast, aqui. o que é podcast? Gente. Né? Muito louco. É muito louco mesmo. E agradecer também o apoio da NutriBlue, Gastronomia Empresarial, responsável. Essa pessoa é doida, tem uma cozinha industrial, entendeu? Não, e eles instalam cozinhas em indústrias. Muito legal. Tem comida transportada e cozinhas em indústrias. Nossos amigos Isaac e Flávio, fica um abraço lá pra turma da NutriBlue. Boa, Isaac e Flávio, ó. Gente boa. Porque, né, tipo, guerreiro. Guerreiro. Não, como é que ele falou? Trabalhar num lugar fechado, quente, úmido, escuro, não sei o que. Eu tava no Rio, porque eu faço consultoria de restaurante também, né? Tava no Rio a semana passada, sério, tava um calor, deu um negócio na ventilação da cozinha, eu falei, bora pra praia, galera. Aí o dono do restaurante me olhou e falou, você tá louca? Ai, meu Deus. E pra concluir os nossos apoiadores, a PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau região e litoral de Santa Catarina. Quem quiser ser atendido por mim, eu atendo lá na PHNX Imóveis, fica à vontade para nos procurar. Olha aí, quem sabe você não vai ser o imóvel da nossa fábrica, caso a gente migre só. para isso, não sabemos. Tô à disposição. Ampliar. Sabe que essa parte de consultoria e desenvolvimento imobiliário é a nossa especialidade, viu? Para indústrias e tudo mais. De verdade. Sério? Mesmo. Olha aí. De verdade mesmo. Felipe, quer fazer uma Sim, pergunta? mais uma vez, fazer produto, desenvolver produto não é fácil. A gente sabe que existem muitos desafios, né? Todo mundo pensa que montar um negócio Tá lá na prateleira. vamos lá, dá dinheiro, agora eu vou ficar rico. Não é bem assim, né? Então Aham. tem que trabalhar muito. E tu lembra de sobre o produto, né? Sobre o teu novo produto. Num processo dele, alguma parte que te balançou muito, assim, negativamente, assim, de repente Tipo, não... agora vou desistir. Talvez... É que tu é ariana, né? Tu não. Ela não vai desistir. Não. Não. Mas em um momento que, tipo assim, ó, nossa, eu imagino que tá passando isso agora também, essa questão Ai, nossa, da- pior parte agora, porque a gente... Mas no da parte desenvolvimento, assim. do desenvolvimento. Então, o que a gente queria fazer? Esse negócio de desenvolver produto que as pessoas acham que é fácil é muito engraçado. Porque, por que você não faz assim? Caraca, porque eu já tentei fazer dessa forma e não dá certo. Não, mas olha só, tem Eu uma vi ela, cara. Muito bom. receita. Eu tenho uma receita, é muito louco. Mas o que a A gente minha queria... avó... minha avó fazia um sorvete. Não, teve uma seguidora, que ela falou assim... Seguidora. Olha, eu tenho alguns apontamentos para fazer sobre o seu sorvete. Ai, que bom, pode fazer, né? Vou te mandar uma receita minha que eu acho que vai ficar mais gostoso. Então manda, nunca mandou. Ai, muito louco. Crítica construtiva. Mas assim... Sabe a sua opinião? Então, não, brincadeira. No potinho. No potinho. O que a gente queria fazer? Vocês viram que quando vocês abriram aqui esse pote, tinha uma cocada aqui em cima. Qual era o nosso desejo? A gente achou que seria muito simples. Não, obrigado. Coloca o sorvete, coloca um monte de cocada no meio, depois mais sorvete e cocada em cima. Não dá. Como é que
isso me frustrou, porque a gente não queria... tinha cocada no meio. Não, tem, no meio da calda. E a tudo, gente né? resolveu batendo ela no Uhum. meio. Então Ah. hoje tem a cocada de cima e a cocada que é misturada com o sorvete de coco. Aham. Entendeu? Mas o que a gente queria real era tipo cocada no meio e cima. Mas Uhum. Tipo um recheio, Em camadas, assim. Açaí. não tipo- dá, não assim. dá. O processo de montar. Não dá, né? E, enfim. Muita... Quantas Mas é só quantas por causa- vezes tu fez? Só por causa disso? De ter que fazer aquele o processo? É, porque quando eu escalar, Não, só não, né? Se tu for parar pra pensar. Eu Não. Porque isso tu pode resolver com um equipamento, sei lá. sim, é que hoje eu não consigo. Mas amanhã tu vai fazer. Pode ser. Amanhã mesmo, amanhã é dia Amanhã- tal, entendeu? amanhã. Amanhã. Quantas amanhã. receitas pra sair a receita? Olha, a gente não foi muito. A minha primeira receita, eu acho que ela deve ter sido mudada umas 5 vezes. Não, mentira, porque eu mudo todo dia. Né? Ele me olhando com essa cara de que eu mudo todo dia. Porque assim, o que aconteceu? Qual é aqui o grande desafio foi? Deixar o sorvete cremoso. Como é que eu vou deixar o sorvete cremoso sem gordura hidrogenada? Dararara? Então, assim, se a gente lançou em agosto, em outubro eu voltei, porque eu lançamos, fui viajar para fazer consultoria. Aí em agosto eu falei, sorvete tá duro. Não. Voltei, comecei a estudar quimicamente todas as gomas vegetais que tinham no mercado, fiz um blend diferente e aí foi cremoso. Só que ontem mesmo, chegou uma outra goma que eu quero testar também, né, e assim vai, entendeu? Sempre melhorando. Tem um elemento X aí que ninguém sabe? ou- Tem o mix de gomas. Tem um elemento X. Tá assim, ó. Não, nessa embalagem não tá. Na próxima tá. Mix de gomas vegetais. Tem o elemento X. Ponto. Ninguém sabe. Só eu que sei lá dentro da empresa, tá? Vai morrer comigo isso. Ô, Felipe, vai ser que nem aquela senhorinha que trabalha na Hemer ali, que até hoje ela faz o tempero da beterraba. É, não tem Sério? mais ninguém que faz. É verdade, eu não estou zoando. É real mesmo, ela Sim. existe. Acho até que a mãe dela fazia. E ela que faz o tempero Que da loucura! beterraba, do pepino. Ah, mas é muito louco isso. É. Tem que morrer Agora, contigo. agora com a Heinz eu não sei como é que vai ficar. né, mas- Não. A Heinz vai falar, fale agora ou cale-se agora, É, né? falam da receita da Coca também, que tá no cofre e tal. É. Na verdade é o seguinte, tá? A gente precisa colocar aqui todos os nossos ingredientes, né? O negócio o cara vai olhar e vai falar, vou balancear isso. Uhum. Quem tem grana Vai testar. vai testar. Mas quando eu tô na página 2, ele tá na 1, eu tô na 3, ele tá na 2. Já tá na frente. E assim vai. Ô, Felipe, a nossa convidada de hoje, ela foi speaker. Olha que chique. Speaker. Hum. Num evento mundial. O TEDx. TEDx. Olha que que honra, show. foi Cara, muito que massa. legal. Foi aqui em Blumenau, no TEDx Blumenau? Foi o TEDx de Blumenau. Eu fiquei muito feliz. Pô, eu eu queria. me Eu inscrevi. quero convidar. Tu se inscreveu pra. Eu quero participar, eu quero falar. Eu queria muito falar. E aí te convidaram. Aham. Massa, cara. Ó, por isso que eu gosto de falar, mas E eu quero até a gente pegar os organizadores, depois se tiver o contato, pra gente Tenho. trazer eles aqui do TEDx Tenho. Blumenau. tenho. É muito Porque legal. eles começaram, acho que já faz uns 5, Faz 6 um anos tempo. já. E eles sempre abrem vagas todos os anos para pessoas de Blumenau, né? Então, aí eu me inscrevi Massa. e o tema na época era você dar vozes a pessoas que são invisíveis, né? Ah, entendi. Para os outros. E aí eu queria muito falar sobre as cozinheiras da alimentação escolar, que são importantíssimas para a educação desse Eu país. ia colocar o tema. Alimentação escolar de qualidade é fundamental para a educação. É isso. Esse foi o teu tema lá no TEDx. Porque paralelo a tudo isso, consultoria, sorvete e tudo mais, nós temos uma empresa de terceiro setor, né, que nasceu com a vontade de entregar para as pessoas o meu conhecimento, para quem não podia comer no restaurante, para quem não podia comprar o potinho, para quem deu entregar conhecimento para essas pessoas. E comecei, muito louca. Eu resolvi que eu ia então dar o meu ensinamento para pessoas. E aí eu botei lá no meu Instagram, aonde? Escolas públicas. Eu fui procurar um pouco de como acontecia a alimentação das escolas no país. Não sei se vocês sabem, eu vou contar brevemente. Aham. Não, claro, fica à vontade, até porque é um podcast, pode dar. O governo federal manda uma parte complementar, mas quem faz, de onde vem o recurso estados e municípios, né? Só que no total a gente Tem um pouquinho da tua vertente do direito aí, né? É isso aí. No total são 64 centavos por dia por refeição por aluno, né? Então eu percebi que ali, peraí, dá para melhorar essa qualidade. A minha mãe trabalhava em uma creche em Cubatão, São Paulo,
e abriu as portas dessa creche para eu fazer o meu primeiro trabalho. Ah, mãe, deixa eu ver como é e tal, eu não sei o que. Fui lá. E nesse dia, a cozinheira, ela estava fazendo 4 panelas de arroz, 4 panelas bem grandes de arroz. Ela serviu uma e 3 ela jogou no lixo. E aí eu pensei, como assim você está jogando comida no lixo, né? E ela falou, não, filha, é assim que funciona. É uma empresa terceirizada, todos os dias eu tenho que cozinhar 4 panelas, 3 vão pro lixo e uma servida, né? E aí eu fui entender como acontecia a alimentação no país, né? Como eu falo na fala do TEDx, né? São muitos os buracos na estrada da alimentação das escolas públicas até que a comida vai parar no prato das crianças, muito mesmo. Tem desvio, tem licitações que são feitas diretas para comprar daquele cara determinado, enfim, tudo acontece, né? Então, a gente como instituto queria estar em municípios que fizessem sentido para a gente, aonde o gestor público se importasse e entendesse que a melhora da qualidade do prato das crianças afetaria diretamente a educação, né? O aprendizado. Ninguém aqui consegue pensar de barriga vazia, né? Então, uma criança que faz na escola, 78% das crianças do nosso país fazem nas escolas a única ou a principal refeição do dia. Então, ela precisa ser de qualidade. E foi aí que a gente começou, enfim, a trabalhar, né? Com a melhora dessa qualidade dessa alimentação. Contar para o gestor público a importância dessa comida que é servida, e aquilo, né? Eles têm um recurso para isso e como com esse recurso a gente consegue fazer melhorar. Então a gente leva conhecimento para as cozinheiras, a gente trabalha com as nutricionistas, com os pais responsáveis e com as crianças também, de uma forma simples, levando informação para que eles sejam pessoas pensantes, né? É engraçado Legal. isso porque eles trazem daí diversos temas. E assim surgiu então o Crescer e Semear. Aí surgiu o Crescer e Semear. O Crescer e Semear era uma coisa muito louca que eu fazia, assim, de tipo, gente, quem quiser me ajudar a ir pra Fortaleza, bota dinheiro na minha conta. E vinha. E meu marido falou, cara, você tá louca? Não dá pra ser desse jeito. Vamos fazer um instituto sem fins lucrativos. E aí ele fez, me deu de Natal, que levava o nome da minha avó, Alice, que tem muito a que ver legal. com a minha história, né? A minha avó, ela faleceu já há uns anos. Ela que E foi a responsável por você fazer por gastronomia tudo. na Espanha, né? Por me ensinar a cozinhar, enfim, por tudo. E aí viramos uma empresa de terceiro setor. Então, hoje nós trabalhamos em parceria com os municípios, né, para, enfim, fazer com que essa melhora Tapar os furos. E Tentar, pelo menos. é muito louco, porque a gente ganhou um prêmio do governo federal em 2020, só que a gente só existe porque essa história não é bem feita. Porque o que a minha crítica sempre foi ao governo federal, independente de qual presidente esteja lá, se você manda uma grana para fazer um negócio acontecer, você precisa fiscalizar. E a fiscalização não acontece. Na ponta não acontece. Então, o que acontece na ponta ninguém sabe, sabe? Eu queria que tu pontuasse para nós como foi a aplicação do projeto em Indaial, que é uma cidade de Santa Catarina, aqui até pertinho do nosso estúdio, até com o prefeito André. Até o prefeito André, a gente convidou, ele vai estar aqui também. Ele é prefeito empreendedor do Sebrae, Ele reconhecido de Santa Catarina e tal. Vamos trazer ele para contar essa história. Mas como é que foi esse projeto em Indaial? Assim? Como é que é a tua relação? Eu vou lá na prefeitura, a prefeitura me ajuda ela me ajuda não, ela paga Parceria, ela faz uma parceria, paga lá um valor do custo do projeto e tu executa esse projeto. O primeiro ano a gente fez de forma voluntária para legal. mostrar para eles que aquilo era possível e era viável e que existiria um grande engajamento de toda a comunidade e é muito legal, porque todas as mães dos 10 mil alunos conhecem o projeto, sabem quem somos. E a gente, inclusive, durante a pandemia, faltou... O que aconteceu durante a pandemia? As crianças não tinham acesso à escola, não tinham o que comer em casa. Então, o presidente, na época, assinou um decreto que a grana poderia ser convertida em cestas básicas, né? As escolas distribuíram até sacolas, eu lembro disso, o diretor de escola. Aconteceu, né? E aí, o que aconteceu em Indaial? A gente auxiliou, eu nas minhas redes sociais, você aí, R$1, R$5, vamos fazer acontecer. Então, a gente conseguiu muito além do que o Brasil inteiro fez. No Brasil inteiro, como é que foi feito? Eles pegavam lá o número de alunos e mais ou menos faziam 1, 2, 3 tipos de cestas diferentes. Indaial foi o único município do Brasil, dos 5 mil e pouco,
Aham. que fez mais de 7 kits, ou seja, por idade, por aluno, e para as crianças que não podem consumir determinados alimentos, glúten, leite, né? A gente, como instituto, fez Que essas massa. cestas, né? Com vários apoiadores e tal. E a gente ainda mandava receitas do que ia dentro da cesta para as mães poderem fazer em casa. Esse foi o Bacana. voluntário na época. Esse foi voluntário, a gente ainda trabalhou com eles de forma voluntária. E aí, enfim, né, a gente já estava muito próximo ao prefeito e tudo mais. Pô, prefeito, vamos fazer para valer agora, né, que foi 2022, foi nosso primeiro ano de contrato com o Indaial. Foi um investimento que o prefeito fez por acreditar que, sim, a educação passa pelo prato das crianças. E é muito legal porque você engaja todo mundo. As escolas ficam esperando o dia que a gente vai chegar. Eu vou postando no Instagram as escolas que a gente vai passando. Ah, quando você vem na minha, quando você vem na minha. E como com as cozinheiras eu fiz as aulas antes de começar a entrar nas escolas, né? Elas ficavam muito cobrando, ah, quando vem na minha e tal. Então, assim, é o engajamento da comunidade. legal. Vocês capacitam as cozinheiras, Isso. capacitam as crianças para elas entenderem o que que é a comida saudável. Até E- para não ser imposto. Elas entenderem o que a gente está fazendo ali, participarem desse processo. E Né? tu costuma dizer sobre a tal da comida de verdade, né? Exato. Eu falo assim, novos saberes para novos sabores, né? Então, a partir do momento que você tem informação, você sabe escolher, e não é nada além daquilo que tá lá. Plantou, colheu, botou na panela e foi, sabe? Não fico levando chia, linhaça para Indaial. É comida mesmo, né? Então, entender cada vez mais o número de crianças que não podem comer determinados alimentos aumenta e isso começou a ficar muito crítico para as cozinheiras. Elas não tinham repertório para cozinhar para essas crianças. Então a gente também ensina. Outra coisa, o governo federal ele baixa algumas normas, assim, a partir de amanhã não pode mais açúcar para criança com menos de 2 anos. Pô, muito legal, mas e aí, quem vai ensinar elas? Entendeu? Então a gente começou a fazer esse processo em Indaial e realmente E aí tu é um corta, case. corta o açúcar na escola, mas em casa também continua. Por isso que os pais, a gente precisou trazer os pais pro projeto. Eu comecei a trazer os pais pro projeto quando uma criança virou para mim e falou assim: tá, mas quem vai ensinar minha mãe tudo isso? Eu falei, putz, os pais precisam participar disso, né? Então foi quando a gente começou também a fazer essa conversa com os pais. Legal. E lá a gente tem essa abertura com o prefeito de colocar projetos na mesa e o que faz sentido para o município, a gente executa. Hoje já está em mais de um município, né? A gente está, né, e também sendo procurado por outros, né? Mas o que está acontecendo nesse momento é quem leva o projeto sou eu e o Marcos também. Claro, a gente tem outras pessoas, mas hoje a gente cuida da produção da empresa. Então a gente está assim, né? Mas a A gente está gente empreendendo, né? aprendendo, empreendendo, né? Mas a gente hoje tem uma equipe muito legal no projeto também e que a gente consegue estar em vários lugares. E Quer é- perguntar da Quero. qualidade de vida, não? Eu quero fazer uma pergunta que é relacionada. Se fosse para empreender alguma outra coisa, o que tu empreenderia? Outro produto. Produto, outro sorvete. Não, Outro eu acho que eu já produto- sei até o que eu faria. Tá aqui na cabeça já. Não, mas você diz em outro. Outra área. Outra área. Se vem empreendendo entre outra área? Não, Não? Ela nasceu para isso aí mesmo, cara. eu sei lá. Não sei. Nossa, eu nunca Não, pensei nisso. me fizeram essa pergunta hoje, eu quis fazer a mesma pergunta também, porque é uma pergunta difícil. Mas Se eu- fosse eu- para empreender, fora o empreender, que é o que tu sabe fazer muito bem, o que que tu te vê daqui a 5 anos, por exemplo? Cara, eu vou ter vendido a minha empresa. Falei. Já falou tá, isso. já Ah. tá com alguns Altíssimo. targets assim para venda? Nestlé, Cara, que bom. isso não dá. Eu já falei para os meus sócios, um grande, porque a gente está começando a incomodar as pessoas. Aí um grande então. vem, engole a gente, né? Paga, tira essa galera daqui de circulação. Então, isso Não, claro que não. não faz sentido. O que eu me vejo, o que aconteceu comigo até agora? Eu vivi uma vida muito louca, viajando sempre. Eu tenho uma filha de 15 e uma de 17. A vida passou. Aham. A vida passou. A vida passou real, né? Então, minha filha tá indo embora, vai morar na Espanha.
Ela fala assim, nada é pra sempre, ela vai voltar, tal. Não, eu espero que ela não volte. Eu falei, cara, é um investimento, senhora. Acho um emprego muito bom lá e ganhe euro, tá? Mas pela tocada do mundo, acho que ela vai voltar. Eu acho que A não. Europa não tá bacana. Eu acho que não. Eu acho É. porque ela tem chance de fazer o último ano, tipo, em Austrália. Eu torço. Não, torço pra que, claro, não todos, né, mas Não, acho que ela não é vai que eu voltar. tenho parentes na Europa que já estão pensando em voltar por causa Eu de acho que não custo de vida e volta. tal. Mas assim, eu acho que eu queria ter mais tempo para aproveitar um tempo que já passou. Ai, que triste isso, gente. Mas é altamente reflexiva essa tua frase. Você vai ter filho. É. É tipo, é muito clichê. Cara, ontem era o Réveillon. Entendeu? Já estamos em janeiro e fevereiro. É muito clichê falar que voa, né? A gente olha e fala, pô, Mas voa esse mesmo. perrengue nunca mais vai acontecer. Graças a Deus, essa criança vai parar de chorar de madrugada. Não, mas você Quer de novo. você sente falta. Tipo assim, Ai, gente, é muito duro para uma mulher falar isso, mas eu perdi muita coisa das meninas. Por mais que eu sempre fui uma mãe muito presente, Aham. mas tanto que perrengues que acontecem na escola é direto. Eu tava em Manaus, mãe, você não sabe o que aconteceu. Aí ligo eu para a diretora da escola. Elas me procuram muito, né? Sim. Então eu sei o que tá acontecendo. Mas assim, e o pior? Nossa, gente, isso aqui tá muito terapêutico. O pior é que A vida do empreendedor. eu não me arrependo porque eu amo muito o que eu faço. Uhum. Então, assim, arrumar a mala para sair de casa toda semana, quando eu viajo, é muito difícil. Mas onde eu estou. Uhum. Eu não fico pensando, ai, como eles estão e tudo mais, entendeu? E o meu marido levou isso de uma forma muito boa, assim. No começo, elas ficavam. Nossa, se eu atrasava a minha volta, por exemplo, putz, não vou voltar quinta, vou voltar na sexta. Meu Deus, minhas filhas estão me esperando, porque tinha um calendáriozinho escrito assim: mamãe, volta daqui a 5 dias. Conta, elas contavam, né? Que loucura. E aí, quando dava alguma coisa errada, que eu não voltava, era muito difícil para mim. Uhum. Putz, mas elas estão me esperando. Só que com o passar do tempo, além delas começarem a crescer e entender, eu acho que houve uma conversa do Marcos, ele nunca responde quando eu pergunto isso, mas hoje é assim, e aí? Como foi? Foi legal? Você se divertiu trabalhando, né? Então, Legal. eu voltei mesmo quinta, a minha mais nova falou, e aí, foi legal? Se divertiu? Então, eu acho Elas que... entenderam também a vida. Isso aí. Por isso que quando a Laura fez a proposta de ir embora, quem sou eu para segurar alguém, né? Então, eu acho que o que eu faria daqui a 5 anos, com realmente a venda da empresa, ou daqui a 10, né? Não sei, tipo, tentar aproveitar mais, mas elas não vão me querer mais. Eu tenho certeza que elas não vão me querer mais. Mas aí o Marcos vai te querer, vocês vão viajar. Eu junto. acho, não sei o Vida que a que gente vai fazer, né? Tipo, oi, te conheço, né? Porque elas sempre estiveram ali, né? Muito louco Sim. isso. Deixa eu só fazer uma reflexão que vocês dois, né? O Felipe parece também ficou travado. O que tu faria além do que tu faz, né? E tu também. E hoje eu tava vindo pra cá, na outra gravação, eu falei nessa, que a gente tá na segunda gravação, não rolou. Mas, tipo, que eu tava vindo gravar o podcast, fiquei naquela, pô, tô fazendo um negócio que não é trabalho, que é uma coisa que eu gosto, né? Que tô seguindo a minha vocação, o meu chamado, né? E eu acho que quando a gente empreende na área que a gente nasceu para empreender, e eu vejo isso em vocês dois, né? De fato, a gente não abre arestas para os outros e se, né? A gente tá tocando, a gente tá fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer. Como né? assim fazer outra coisa? Não é Né? meio que assim? Como assim? Eu até pensei Aquela, em umas né, coisas que eu aquele gostaria negócio de de- fazer, mas tudo é ligado à gastronomia. Aquele negócio de Platão, né? De cada um tem o seu espaço no universo e tal, se encaixa. Acho que é Eu bem- gostaria de ter, já propus isso pro André, vou deixar registrado aqui, né? Ele já que ele vai vir aqui. Eu gostaria de ter uma escola de gastronomia social, como é isso? Para as crianças mais velhas, né? Lá nos seus 15, 16, 17, ou quando saem da escola, no contraturno, aprender um ofício através da gastronomia. E a gente tem um Massa. selo dessa escola, então, assim, pô, passou por essa escola, contrata restaurante, né? Então, eu já apresentei esse projeto para ele, inclusive. Eu acho que isso é muito legal, mas aí é que tá, lá vou eu pra gastronomia. É. Entendeu? É aquilo que o João falou, né? Eu não sei se ou outra coisa, sei lá, né? Não sei. Mas assim, o que eu percebo também é que tu tem, apesar de falar, vou vender e aí não sei o que vou fazer, mas hoje tu tens um caminho, né, a trilhar, né? Porque também não vai ser Sim. fácil tocar isso aqui, né? Não é uma coisa, Não. não tá pronto, né? Não tá. Não, a gente nasceu há 6 meses. Isso me lembra a pergunta que eu falei pro Felipe se ele ia fazer e tal.
Tu acredita que empreender traz mais qualidade de vida? Sei lá, pra quem dos outros que consomem sorvete. Pra quem consome um sorvete. Pra quem consome o sorvete, certo. Mas eu acho que é isso. Tipo, pra mim, o que me deixa muito feliz é, tipo, quando eu nunca. É louco. Quando a gente fez o sorvete, eu não achei que grande parte do nosso público seria o infantil. Mas são as mães que agora têm coragem de dar sorvete para as crianças, porque é feito de algo muito bom, né? Legal. Então, assim, ai, não sei, é uma loucura. A gente está no começo, né? A gente realmente está num momento de, tipo, o que a gente vai fazer e... A ideia foi tua, né, do sorvete. Foi. Surgiu nessa cabecinha aí, lá de quando tu teve na Itália e tal, aquele rolo lá que tu falou. Por que a decisão de ter sócios, assim? Como é que foi essa decisão? Foi assim, eu liguei para a Karine e perguntei se eu estava fazendo um restaurante que não tinha sorvetes veganos, que precisava de sorvetes veganos e não tinha no mercado. Eu falei, cara, você tem alguma marca para me indicar? Ela falou, não, isso no mercado falta. Eu falei, eu vou fazer. Eu sou essa. Ah, não tem, eu vou fazer. Vou Mariana. fazer. Vou fazer. E aí ela falou, como assim vou fazer? Aí eu falei, eu vou fazer porque eu vou. Se não tem no mercado, então alguém tem que fazer. E aí ela falou, a gente tá com um espaço ocioso na fábrica. Você não quer ir pra lá? E aí a gente acabou que se juntou. Só que eu sou meio descabeçada para negócios, no sentido assim, eu só quero criar. Então tinha que ter alguém comigo na parte do ei, volta pra terra. Veio o Marcos. Marcos jamais achou que ia ficar na operação. O que o Marcos faz? Ele bota sorvete no pote hoje? Não, isso não. Mas ele já pôs Marcos. muito. Ele já pôs muito. Hoje ele selou comigo. Ele compra, ele faz o comercial, ele separa os pedidos, ele monta os pedidos, ele faz a entrega. Não, entrega ele não faz, mas ele. Hoje a tua logística é terceirizada. É terceirizada. A gente tem um parceiro aqui, que é a Brickel, que para onde eles vão, eles carregam a gente junto. Ah, Brickel Da pizza. Da pizza? Legal. Eles Esqueci carregam... o nome agora do proprietário da Brickel. Fernando? Brickel. Fernando. Fernando. A Brickel é um outro case também bem massa, né? Dos containers e tal. Então, eles carregam a gente para onde eles vão. Então, a gente tem entrega essa semana para tal lugar. Só que já começa a ficar apertado pra gente, porque a gente precisa esperar por eles para estar em alguns lugares por aqui, né? Então, mas a decisão pela sociedade, então, foi uma oportunidade ali de ter não ter um custo de indústria, de implantação de indústria e tal. Foi. E tá tudo bem assim? É legal ter uma sociedade? É desafiador? É desafiador. Não quero te colocar em saia justa, Não, nenhuma. É desafiador, principalmente nesse momento de crescimento, onde eu e o Marcos, a gente tá 100% do tempo dentro e eles têm o AMI. Claro. Né? Aliás, o AMI, baita case também, né? Então, assim, pra gente agora, a gente tá exatamente... Mas você tá ouvindo isso? A gente tá nesse momento de, tipo, tá aí agora. A gente vai crescer. Investidores não investem em empresas onde não tá todo mundo. Quem tem que estar, tem que, enfim, né, ter... Quem tá, quem não tá, não tá. Não, mas a gente quer que eles continuem, óbvio, Claro. né? Mas, enfim, como a gente vai ajustar tudo isso para poder crescer, porque a gente precisa de investimento. Vocês vão buscar, então, uma rodada de investimento no mercado? Vamos. Tem muita gente atrás da gente, é muito louco isso. Mas tem que... Eu até ia perguntar se não tem uma cota ali, meio por cento. Mas, assim, o que a gente não busca que eu tenha hoje? Capital, mas a Via Crédito aí, né? A gente dá um Mas jeito. o que a gente busca hoje? A gente busca também... Ai, quer ver? Amor, como é que fala bonito no negócio do empreendedorismo? Conhecimento. Smart Money. Smart Money. É. Nosso amigo Rafael Silva é esperto nisso aí. Com o Rafa. Porque a gente quer, tipo... Fazer um crowdfunding. Eu queria muito que as pessoas... Por favor, disponibilize o link do crowdfunding. Não, calma, a gente não chegou lá ainda, pera. Mas eu queria muito que as pessoas que admiram tanto o produto fizessem parte. Muitos seguidores meus falam assim, pô, não vai abrir, a gente quer entrar, eu quero estar junto. Então a gente tá... Nós 4 não entendemos nada disso, os 4. Então a gente começou a se informar. A Karina sempre foi muito do operacional, de comida. Ela começou fazendo comida, né? Mas ela não fica. Não, claro. Sim. Mas eu me lembro que a história deles, o Bruno era o cara que entendia de restaurante, gerente então de restaurante, né?
Aí a Karina era a pessoa que não podia comer trigo. Isso, e aí aí surgiu o ela AMI. foi fazendo receitas e aí eles me chamaram para fazer o projeto. E É. aí foi há 8 Eu anos até atrás. gosto do AMI, que a gente acha que AMI de amor, né? Mas não, é AMI de alma, né? É. Acho tão bonito E é isso. louco, porque ame Amo. eles, o meu cliente do Rio é Alma, com 2 L's, mas é Ah. Alma também, então fica... Até fazer um jabá aqui, o AMI é um restaurante totalmente, uma cozinha totalmente descontaminada, né? Por isso que o nosso sorvete hoje é sem glúten. Não era algo... Se você viesse hoje pra mim, quero abrir um restaurante sem glúten, eu falo, não faça isso. Aham. Por quê? Porque Essa 1%... sinceridade é incrível. um- Quer abrir um restaurante mesmo? Tu tem certeza Não, disso? olha só, você vai lembrar de mim quando você não for no cinema há 10 anos, entendeu? Eu não vou no cinema há 10 anos, não consigo sair do restaurante, é isso. Mas é que 1% da nossa população é celíaca. Então, é muito difícil você ter um lugar descontaminado, você ter fornecedores com laudo e tal. É um perrengue. Então, assim, você optou por não comer glúten. Se for contaminado, você pode comer. O Aham. produto não tem glúten na sua formulação, mas o celíaco talvez não possa. Mas a gente só tá hoje sem glúten porque a gente tá na fábrica deles, que é descontaminada. Não sei se quando eu tiver que ir para um terceiro, o terceiro falar, só que a minha máquina passa alguma coisa com trigo, eu vou falar, ok, vamos embora. Leite não, porque meu produto é vegano. E hoje na legislação é o seguinte, ou contém ou não contém. Eu não posso mais falar contém traços de, não existe mais isso. Então, por mais que não tenha leite na fórmula, se eu passar numa máquina que já passou leite, eu tenho que escrever contém leite. Como assim? Produto vegano que contém leite é contaminação cruzada, né? Pô, que interessante isso, né? Existe toda uma regulamentação, uma preocupação Não, absurda, né? e o que que aconteceu, né? Agora tem uma legislação nova que entra em vigor em outubro, onde vocês vão ver pelos supermercados vários produtos com uma lupa desse tamanho. Contém sódio, alto grau de sódio, alto grau de gordura. Só que isso é um pouco confuso, porque, por exemplo, esse é um produto que tem gordura boa. Ele entra no mesmo balaio do alto grau. Eu tive que reformular, colocar mais fibra aí para que baixasse isso. A gordura. Porque senão a pessoa ia olhar e falar, pô, mas sorvete é saudável, mas escrito tem alto grau de gordura? Gordura boa, mas não dá pra... Qual é a diferença? Vai, vamos entrar na parte técnica aí. Da gordura boa. A gordura boa provém do quê? A gordura ruim provém do quê? Tem a história da trans, né, e tal. Gorduras boas, por exemplo, que a gente vê aí na natureza que é ótimo a gente comer e que o nosso organismo aproveita rapidamente. Abacate, coco, contra gordura não boa. Soja? Ultraprocessado. Não, soja não é gordura, é proteína. Não, mas o óleo. Maria, óleo composto, não dá, né? Então... A gente tinha falado sobre isso antes e não tocamos o assunto. Qual é a diferença de integral, orgânico, o não integral, que aí não entendo, não tem acho que a nomenclatura, né? Essas diferenças. Teoricamente é o tradicional. Tipo, vamos pegar o arroz, vai. Arroz branco e arroz integral. O arroz integral, ele é mais íntegro, como o nome mesmo diz. Então vai ter cascas, vai ter farelo, enfim, vai ter um monte de coisa que vai trazer mais fibra. Não vai ser processado. Não vai ser processado. Ele é minimamente processado. Tirei da natureza, limpei e coloquei no saco. O branco, ele já é mais processado. Aquela casca sai, enfim, né? Ele é mais como se fosse mais limpo, né? Só que, falando de arroz, não tem muita diferença. Se você gosta de comer arroz, pode optar pelo branco, né? Você consegue agregar fibras na tua alimentação de outra forma. Então, vamos lá. Arroz branco, feijão, a proteína que você escolher, você pega a sua salada e joga um pouco de sementes, farinha, de linhaça, sei lá o que ali. Você está trazendo mais fibra do que se você estivesse comendo o arroz. Enfim. Os grãos, hoje, né? A gente tem farinha de trigo no mercado que tem péssima qualidade, né? Então, assim, sempre procurar as farinhas moídas em moedor ancestral e tudo mais, que mantém as características do grão, né? Mas a nossa legislação é muito falha. Mas o grande problema seriam os produtos altamente processados e industrializados. É isso, fugir disso, né? Então, tipo vamos aquela lá. lasanha de micro-ondas. Não, pelo amor de Deus. Né? Depende, porque tem muita gente que faz lasanha de micro-ondas saudável, né? O que você tem que pensar é, tipo, o milho. O milho que virou o milho enlatado e que virou fandangos. Fandangos é feito de milho, teoricamente, né? Então, enfim, é o mais próximo da natureza possível. Um cheiro de milho, né? O aroma presunto milho, né? Aquele miojinho bacon, assim, aquele pó. Meu Deus do céu. Então... Apesar desses produtos veganos aí, é carnívora, não? Gosta de carne?
Eu como menos, eu falei até que eu queria falar sobre isso, porque eu É acho verdade. Eu vou que provocar, né? eu acho que as nossas não dá mais pra gente achar que se a gente comer carne todo dia, o nosso planeta vai aguentar. Não dá. Então eu costumo dizer que todos os dias nós temos escolhas pensando no futuro até dos nossos filhos, né? Isso eu tô falando em impacto ambiental. Então, se a gente puder reduzir, que faça isso. Então, eu vou comer todo dia carne? Não, não vou, eu não preciso comer todo dia carne. Como, me dá vontade, quando eu tenho vontade eu como. Mas, tipo, não rola aquele, não é uma questão. Tu tens ali uma pegada ambiental legal, de conscientização, mas não é uma questão, tipo, moral, assim, uma questão. Que nem aqueles veganos que são radicais e Cara, tal. eu penso bem nos bichinhos, assim, às É, vezes, quando vem aquele bife sangrando, eu já faço é. na hora uma conexão. É ruim pra mim. Mas às vezes eu não penso. Mas tu curte comer, tu gosta, tipo, é uma coisa boa, O quê? a carne. Eu tenho tido bastante vontade nesse momento e eu me respeito. Eu acho que o nosso organismo ele pede muito aquilo que ele tá afim, porque é uma necessidade sua. Então, tipo, se eu tô afim de comer É, e quem carne. trabalha com cozinha, acho que também tem que ser, tá Não aberto, tenho o né? que fazer, Uhum. né? Um cliente meu, tipo, eu não gosto de polvo, não gosto de frutos do mar. Eu tava no Rio agora, meu cliente quis um prato com polvo, um prato com camarão e eu tive que fazer, né? Então, é isso. Não tem como você fugir disso, a não ser que eu fosse especializada, só fizesse vegano e vegetariano, o que acaba. Te limitando o mercado, absurdo. Nem isso, eu penso assim, pô, mas eu podia estar aqui num restaurante tradicional levando esse conhecimento para outras pessoas, né? Espalhando É, isso. a gente não chegou a aprofundar no teu trabalho de consultoria. Tudo bem, consultoria de restaurantes, mas Uhum. tipo, tu monta o cardápio, tu faz toda. Não, eu participo desde a escolha do local, tipo, o AMI, meu Deus, quando a gente foi naquele lugar, eu falava, não, vamos fugir daqui. Porque tinha sido uma casa de festas, estava todo. A Karine até falou que era um lugar que precisava de alma. Eu lembro dessa história. Tu vê como eu lembro Não. dessa história, cara? Que legal. É, Tipo, ele ame porque também era um lugar que precisava de alma, é, precisava de um. e tinha um outro nome. E, inclusive, eu lembro que eu é, salvei eles no meu celular com o nome do outro, no outro nome. E eu já tinha aderido àquele nome. Quando vieram com o nome, eu falei, esse nome é ruim pra caramba. Mas é muito bom o É nome. muito. Eu não sou boa de escolher nome para os negócios, tanto que Roomies veio da Karine. É, E aí eu pego desde a planta, então eu ajudo arquiteto e engenheiro. É muito importante para as pessoas que querem fazer um restaurante, que querem entrar nessa, coitados, que escolham um arquiteto e engenheiro que entendam de cozinha profissional, porque muita gente traz para mim arquitetos e engenheiros que, ele fez meu apartamento, volte 15 casas. Vai dar briga, vai dar ruim, entendeu? Enfim, geralmente é o que acontece. Então, eu ajudo a montar toda a logística operacional, faço cardápio, treino cardápio e acompanho. Alguns eu Treina os acompanho, cozinheiros e tal. treino todos os cozinheiros, faço acompanhamento. Esse restaurante do Rio, que eu tenho falado bastante dele, eu tenho ido há 2 anos e meio, todo mês para o Rio. Alguns eu acompanho de maneira mais esporádica. O AMI eu fiz alguns outros cardápios para eles e assim foram nascendo, né? Todos os restaurantes por aí. E aí tu acaba também. Bom, tu mesmo falou lá antes, né? Tu faz essa manutenção da consultoria e já chegou tipo, a mudar um restaurante, o cara chegasse para chamar, não, o Lid, vamos mudar tudo aqui, vamos rever tudo. Já, muito louco. Quem Ah, tem essa coragem, assim, no sentido de, pô, já tenho minha clientela e tudo mais. Durante a pandemia eu trabalhei muito, porque tiveram muitos restaurantes, vou falar normais, que queriam colocar a saudabilidade de alguma forma, porque entenderam que a saúde era importante no cardápio, enfim, no que prato. massa. Muito, muito mesmo, assim, sabe? Restaurantes que eu jamais imaginei que me chamariam pra, beleza. Mas a tua consultoria também, assim, não, tu só atende nesse modelo de ir lá aprofundar e fazer do zero até o final, Não. ou tu tem modelos. Eu fiz um mortadela. Em Mandarina. 2020, durante a pandemia. Vão se mudar agora, né, inclusive. Vão. Eita, desde aquela época de 2020, mas o que que ele queria? Ele queria que eu fizesse todas as fichas técnicas de novo, manual operacional, uma consultoria mais técnica. Então também fiz para eles. Então eu faço consultoria técnica e gastronômica, porque muitas vezes está ali há muito tempo, mudou cozinheiro, mudou tudo, e não tem mais um histórico. Como é que é feito esse filé à parmegiana? Um cozinheiro faz de um jeito, outro faz o outro. Para você padronizar, né? Então, assim. Restaurante é complicado, é padronização mesmo, né? Porque
o que eu entrego para o meu cliente além da Aqui ficha. até o Felipe, um pouco mais fácil, né? O ACM tá ali, é o ACM, né? Mas no restaurante o alface pode ser não ser o alface, né? Tipo, É um pouco mais difícil. É um pouco mais complicado, né? Mas a gente procura fazer manual operacional, que é foto de passo a passo de tudo, para que realmente fique padronizado. Tem muita gente hoje que abre um restaurante e aí Oh. faz as darks para espalhar isso e tem que ser padronizado. O que foi? não, é que eu tava pensando, o Felipe é ficcionado pro processo também, né, Felipe? Nossa. Escreve todos os processos da empresa. Os dois são Tem tudo arianos. desenhado. Quer Que fazer dia processo? que é? 16 de abril. 21 de março. Quer fazer processo na sua empresa? Contrate um ariano, tá ligado? Gente, e é muito louco, porque eu agora estava com um funcionário novo na fábrica, ridículo o que eu fiz para ele, mas eu fiz abra o saco, nananana, Eu faço a mesma coisa. põe as genes antes de tirar no Isso. congelador. Isso. Vai que ele Passo esquece. a passo. Entendeu? Então, Não precisa ensinar mais. exato. Aí sabe que eu me liguei hoje? A gente trabalha saiu mais menos. cedo. Ele falou, tá, e como é que eu fecho a fábrica? Caraca, a gente não ensinou ele como fecha a fábrica. Eu falei, bom, eu falei, tudo bem, o sorvete ele sabe fazer, né? Mas agora ele tem que Então, aprender tu a baixa o fechar. portão, pega o cadeado. Bota o alarme. Né? Então, eu vi, putz, e eu me sinto mal, caraca, eu ensinei ele a fechar a fábrica. Ô, Lídia, a gente falou ali do Crescer e Semear, que é o teu projeto social, que é uma empresa também, um Acabou empreendedorismo. virando uma empresa de terceiro setor, né? Eu acho que... Um instituto, tu falou, né? Aqui a gente não é culturalmente, não tem empresa de terceiros setores, né? Mas é empresa de terceiro setor. E a tua... Hoje tu tá aqui no Rooms focadaça, né? Mas existe uma estratégia, um planejamento teu para que o empreendedorismo social também ande com as próprias pernas e tal? Total. Tanto que se a gente for abrir capital e focar 100% na empresa, eu não vou poder mais estar no Crescer, né? Mesmo sabendo que a minha imagem hoje conta muito pro instituto, tipo, quem vem com a gente, né? De investidores e tudo mais. Mas a gente já... Mas vai pausar o projeto ou tens um time? Não. A gente tem hoje um time que trabalhou voluntariamente e hoje, graças a Deus, a gente consegue remunerar, né? Então, assim, a gente já teve a conversa com todo mundo, a gente sabe com quem a gente pode contar ali para fazer a história acontecer, seja aqui no Maranhão, em Joinville, enfim, onde tiver que acontecer. Isso é muito massa, Legal. porque é o mote do empreendedorismo isso, né? Construir, criar equity, estrutura e aí andar com as próprias pernas. né? Ai, não sei, porque eu sou tão apegada a estar na produção do sorvete, entendeu? Mas o Crescer eu era muito apegada também. Eu falava, não, as cozinheiras não vão aprender se não for comigo e tal. Mas uma hora tem que sair da caixa, né? É. Só dentro da caixa não dá. Até o Crescer é muito louco, porque eu fiz processo. Chegue na sala e dê bom dia para as cozinheiras. Juro. Faça, Depois eu vou te mostrar ali os processos. Eu tenho tudo desenhado, tá tudo aberto na produção. É isso. Porque Tudo daí, processo. tipo, tá, eu não tô. É óbvio que o cara não vai dar o bom Eu dia que eu sou dou. o empreendedor mas... que contrata um consultor É. para fazer os processos. Eu sou o cara criativo, mas processo não é comigo. Não, você sabe que muitas vezes ali no Roomies, Mas no eu dou começo- super, assim, eu tô rindo, mas eu dou super valor, né? Porque processo é parte fundamental da empresa, Total, né? Porque Total. as pessoas, óbvio que a pessoa é a chave do negócio, Uhum. em qualquer negócio, Uhum. mas um processo bem escrito, tu consegue ir substituindo É as pessoas isso. na necessidade, né? Da gente não ficar realmente Refém, né? refém na mão, né, de É. ninguém. Tudo bem, amanhã outra pessoa continua daqui porque ela vai ler e ela vai ver o passo a Vai passo. entender, Perfeito. né? É, É vai isso. entender. Lidiane Barbosa, Cara, que demais a história, hein? a primeira Muito legal. mulher a dar entrevista no Empreender SC Cash. Sabe que a gente ficaria horas aqui ainda conversando, né? Ah, A sim, gente acharia é. assunto para ficar Com umas 5 horas. certeza, com certeza. Eu tenho que voltar depois do que vai Não, acontecer aqui, ó. Eu quero fazer esse verdade. registro aqui, tá, Lid? Porque assim, eu sei que tu vai ser uma multimilionária depois do boom da Rooms. E eu quero te convidar de novo para contar o case de sucesso aí. Vamos ver o que Porque agora vai a gente já tá acontecer. falando de um case de sucesso, porque, pô, saíram de 1 PDV para 52 em 6 meses. 6 meses. em 6 meses? Deu 6? Não sei, enfim. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 6 meses. É. Então eu fico imaginando aqui um Essa ano. velocidade aí, se continuar. Então já É. fica aqui registrado o convite para você, independente do resultado, para vir contar essa história aqui para nós. Espero que seja de muito sucesso, claro, né? Ou, gente, brigamos dos sócios. Eu vendi minha fórmula pra que bom, mentira.
Passei a perna em todo mundo. Perna louca. Antes de encerrar, agradecer novamente os nossos patrocinadores, Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. Você que é aqui de Blumenau região, todo o estado de Santa Catarina, faz uma cotação com a gente aqui. Nesse episódio contamos com o patrocínio da Oficina Mecânica Órbita, no coração do Reino do Garcia. Um abraço para todo mundo do Reino do Garcia. Você que está procurando a manutenção do seu carro, manutenção preventiva ou emergencial, pode procurar o seu Ramiro Júnior lá, com certeza vai ser bem atendido. Nutriblu Gastronomia Empresarial, a sua empresa de comida transportada ou instalação de cozinha na sua indústria. E PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau região e todo o litoral de Santa Catarina. Lidy, Gente, foi uma comida honra. transportada, já pensei. Será que a Nutriblu não transporta meu sorvete? Lidy, muito obrigado. Obrigada. Parabéns muito pela... Obrigada. Acho que parabéns pela empreendedora que tu és, pela mãe que tu és, né? Por essa energia tão maravilhosa que a gente sentiu, né, Felipe? De alguém Legal. que tão bacana. Eu e o Felipe, a gente tem... Depois que sai daqui, a gente sai naquele entusiasmo, né? Pra gente é ótimo. E até hoje, Motiva sempre. Né? todas as entrevistas foram muito boas, Foram. assim. E a gente sai com uma energia muito boa. E eu quero te dizer que foi muito bom te ter aqui com a gente. Ai, obrigada. Foi um prazer conversar com vocês, né? E poder contar um pouco da história, incentivar as pessoas, né? A abrir restaurantes. Não abrir, não. Enfim. Abram para vender consultoria. Ao contrário. Não, acho que eu vou ter que parar de fazer também, né? Não tem como. Queria agradecer muito. E Tamo queria junto. também agradecer muito ao meu marido, maravilhoso, porque, Marcos. a gente chegou onde Ô, Marcos, a vem gente cá, chegou. Marcos. Vem cá, vamos Vem cá. registrar. Isso, aparece Não aqui tem com a aquela gente. frasezinha Vem cá. assim. Ó, como cheguei, é que é? fica Por do trás? ladinho aqui, ó. Dá um oi pra galera aí, ó. Bota na câmera lá, esse é o Marcos aí, ó. Não tem aquela frase Obrigado. lá, por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, mas ao contrário também, né? Eu isso acho que, aí. assim, ele me Acho que é união, né? possibilitou tá Ó, e eu quero pontuar... fazendo aí meu rolê todo aí pelo mundo, Eu né? quero pontuar que além do podcast, viu, Marcos e companhia aí, o Empreenda SC é um portal de notícias, então toda e qualquer novidade acerca das estruturações de negócio de vocês, Legal. artigos, né? Daqui a pouco, ó, convidar a Lídia aqui, quem sabe ela pode ser nossa colunista sobre o mercado de alimentação saudável. Uau, Porque, vamos lá. claro. já fica o Vamos lá. convite no ar aqui. Tá certo? Brigadão, então. Obrigada, Obrigado, gente. parabéns. A você que Sucesso. nos assistiu no YouTube, eu tenho que começar a fazer isso no programa do episódio, eu esqueço. No começo do episódio, eu esqueço. A você que está nos assistindo no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe o sininho para receber as notificações. É isso aí. Isso, Para você que está ouvindo no Spotify, né, curta, compartilhe, mande na lista de transmissão para seus amigos, ajude a Empreender SC Cast. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento com vocês através dessas histórias inspiradoras. Muito obrigado. Perfeito. Valeu! Muito obrigado. Valeu, obrigada.